Bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia, 18/11/2025. E hoje nós estamos em Salmos 18:31 e Romanos 4:18, que diz assim, ó: Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O qual em esperança criou contra a esperança, Romanos 4:18, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que fora lhe dito, assim será a sua descendência. Hoje nós estamos falando a respeito do efeito do poder de Deus, quando Deus decide, quando ele define, a essência dele é o que ele define e não tem outra questão. Não tem outra palavra. Se Deus respeita Ele mesmo, a palavra diz, Ele faz as coisas por nós, não é porque a gente é bonzinho. É porque Ele, por amor ao nome dEle, Ele honra a essência dEle. Ele honra e dá valor ao que Ele determinou. Se alguma coisa não está no que Ele determinou, vai prevalecer o que Ele fala. Vai prevalecer, ainda que pareça, que a força humana, a mentalidade humana, o egoísmo humano, ele prevalece, não permanece diante de Deus. Quando chegar a hora de Deus decidir, Deus põe tudo por terra, Deus derruba tudo o que provém da mentalidade egóica, impositiva, desenfreada humana. Por quê? Porque quando Deus estabelece aquilo que é da vontade dele, ele cumpre. Agora, e nesse processo, enquanto Deus já definiu, já falou o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, qual é a nossa parte? Cooperar com Deus, caminhar de acordo, observar aquilo que Ele está nos orientando, os passos que Ele está nos dando, aquilo que Ele está falando para nós fazermos. Nós fazemos, cumprimos a nossa parte. Nós realmente estarmos junto a junto com Deus, lado a lado, fazendo a parte que nos cabe, porque a parte dele vai ser feita. A palavra dele, como nós vimos na live anterior, ela dá fruto, ela vai frutificar, a espada dele vai cortar. Não importa aquilo que aconteça, Deus sempre vai agir no querer dele. Não há humano, não há ser humano na terra, não há inteligência, não há astúcia, não há malícia, não há o que seja que o ser humano, manipulação que seja, que o ser humano invente, que ele crie, que ele vença Deus. Ninguém vence Deus, ninguém rouba Deus, ninguém destrói aquilo que é Deus. Então, Deus não tem pressa, porque Ele já está estabelecendo aquilo que é dele. Ele já está estabelecendo aquilo que é a palavra dele, E esse não tem pressa, não é que é pra gente deixar de fazer, deixa pro ano que vem. Não, se Deus diz pra você fazer uma coisa agora, é nesse segundo. Deixou pro segundo que vem, você já tem juro diante de Deus. Por quê? Porque Deus está contando com aquilo que você também deve fazer. Então, não é assim, a gente deixa para Deus dará, não. Nós fazemos as coisas de acordo com o que Deus ordena. Agora, se o ser humano, como já foi dito nas outras lives, não fizer, não obedecer, não cumprir a sua parte, Deus continua com a palavra dele forte, a espada dele do mesmo jeito, e ele vai fazer, ele vai cumprir. A essência dele vai permanecer, porque o poder dele é maior e a vontade dele é a manutenção de origem. Deus não vai contra a própria vida, contra a própria natureza, contra a própria existência dele. Então, hoje diz, quem é Deus senão o Senhor? Quem é a fonte senão o organizador que é Deus? Deus está organizando, Deus está falando, Deus está mostrando. Tem que cumprir, tem que obedecer às ordens do Senhor, tem que seguir os passos da organização do Senhor. Ele é rocha. Quem é rocha, senão nosso Deus? Deus é o que segura as coisas. A rocha, tudo que se constrói na rocha fica firmado. Isso significa que se Deus é a rocha, Ele sustenta as coisas. Se Ele quiser desmontar, desfazer toda a estrutura, Ele desmonta a estrutura de tudo. Seja lá de quantos anos, a Torre de Babel foi tentado fazer, todos se uniram para fazer a Torre de Babel. Oh, maravilha, Vamos lá. Tentaram fazer a Torre de Babel. E aí um dia
Deus decidiu fazer alguma coisa e disse, vamos terminar isso aí, porque não vai chegar. E aí Deus foi lá e simplesmente mudou o intelecto, mudou a forma de visão, acabou tudo. Por quê? Porque Deus sabe lidar com qualquer área, seja espiritual, emocional e física, e desfazer onde ela está enraizada. A estrutura, né? Deus sabe mexer no solo, debaixo do solo que nós estamos, Deus sabe como deslocar e locomover, retirar, desarraigar. Então, quem é rochedo que segura ou desmonta aquilo que nós fazemos e somos? É Deus. É só Deus. O qual em esperança, Romanos 4,18, creu, falando sobre a fé que Deus disse sobre os propósitos que ele tinha a todas as nações. Abraão creu e ele se tornou pai de muitas nações, porque ele creu no que fora dito. Agora, se ele creu, ele foi, né? A diferença é que Abraão pudesse não ter recebido nada, é porque ele não saiu da terra dele e não fez o que ele tinha que fazer. Quando Abraão sai da terra dele e vai onde Deus mandou ele ter ido, aí ele creu. Porque ele obedeceu. Ele fez a parte dele, então Deus deu a bênção. Mas se ele não fez o que Deus tinha mandado fazer, não tem jeito. Até o Adão, que foi o primeiro humanozinho que Deus criou, Deus podia dizer, nossa, ele é o primeiro. Ele é a raiz, é dele que vai nascer a humanidade, as gerações, de todos os milénios de anos para frente. Ele é o primeiro, ele é a base, eu vou guardar ela. Não vou deixar ele sair do jardim. Mas, tadinho, ele é o primeiro. Que dó. Né? Como é que eu vou abandonar, deixar para repreender e para ensinar que ele tinha que cuidar melhor da Eva, e ele tá com a cabeça não sei aonde para não estar do lado da Eva quando precisava? Ele deixou a Eva, né, ao Deus dará? Então eu vou ter que corrigir ele vai cuidar agora com o suor do rosto dele. Ele podia ter dito não, deixa aqui no jardim, tadinho. É a primeira base do ser humano, se não desobedeceu a minha presença, vai sair do jardim. E saiu. E por fora foi começando a ser treinado o que era respeitar a presença de Deus e obedecer. Então, se o primeiro Adão, se o primeiro homem criado, cheio da promessa de Deus, todo dia Deus ia lá conversar com ele, ele não foi poupado quando precisou sair do jardim, Abraão também. Se não tivesse obedecido, não teria recebido nada. Nem o primeiro Adão, Deus poupou, como que se Abraão não obedecesse, como é que ele ia receber? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que a gente possa hoje obedecer agora, nesse segundo, o que Deus está falando para a gente fazer hoje, agora, nesse segundo. Nesse segundo. Nesse segundo. Nesse segundo. Hoje, agora. Se a gente fizer agora, hoje, nesse segundo, então a gente está cumprindo o que a palavra do Senhor diz. E a gente evita o caos. Eu não tenho ideia nem do que vai começar por Deus. Então, para a gente ser guardado por Ele, a gente obedece aquilo que Deus fala, né? E aí, Abraão creu. Saiu da sua terra, da sua parentela, né? A história já está repetida milhões de vezes que a gente conhece. Saiu, foi onde Deus queria, mesmo sem saber como, nem quando, nem de que jeito tudo ia acontecer, mas ele foi. Ele foi ver o lugar, ele foi pisar no lugar, ele foi lá. E quando ele foi, e ele viu, Deus estava definindo o que ele queria planejar e preparar, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a gente possa dar lugar a Deus, entender que o braço dele é milésimas vezes muito mais do que a nossa capacidade, né? As Escrituras falam que a força de Deus, ela é 7 vezes mais do que as obras que ele criou. A gente olha o universo, a gente olha o planeta e vê a força da natureza como é grande. Deus é 7 vezes mais potente que isso, e ele não imprimiu toda a potência dele na natureza para deixar bem diferente para o ser humanozinho que está lá dentro da bolinha do planeta, né? Que não adianta, que com Deus ele não é nada.
se ele estiver sem Deus e querendo ir contra Deus. E não adianta achar que a inteligência dele vence a inteligência de um Deus eterno, ok? Que o Senhor tenha misericórdia, que Ele fale aos nossos corações, que a gente possa entender que é hoje o dia que Deus está dizendo para nós recebermos dEle toda a organização dEle como Senhor, toda a rocha dEle como nossa estrutura para a gente se firmar e não despencar, ok? Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.